Teremos que entrar em contacto com algum departamento científico que nos dê essa explicação e que sossegue as pessoas, porque senão isto às tantas é um pandemónio. 16 horas e 8 minutos e ainda não se vê sinal de fumo. Vamos esperar. Já deitou ali no eucalipto que eu já vi. Eu ainda não vi. Eu já tenho apreciado em várias bolsas, não vejo casos desses. Vá olhando lá para cima para ver se sai fumo. Olha, agora estou a ver. É a aldeia mais estúpida aqui que tem em Ribeirão. Eu até tenho vergonha de morar na aldeia nova. Dirigi aqui desviado da minha casa a 100 metros e de facto vi 5 eucaliptos botar fumo. Eu não consigo visionar nada. Não vejo rigorosamente nada. Não consigo visionar nada. Eu também não vejo nada. Acha que é um fenómeno sobrenatural? Olha bem, eu só vejo fumo, não sei o que é dizer mais nada. Ou petróleo, uma coisa qualquer que dá contato com os clipes. Andar nos jardeiros, quero para os jardeiros, andar com o diabo às costas e dizer assim, eu ando com o diabo às costas. Os donos deste terreno queimam pneus para disfarçar. O padre veio carregar os eucaliptos. Não me acredito em feitiçaria nenhuma, nunca acreditei, não é agora que eu vou acreditar com os parvalhões, uma estupidez. Mas quando eles chegam ao fogo, toda a moto já está farta de ver. Na última metade da década de 80 surgiram em Portugal alguns projetos amadores conhecidos como televisões pirata. Gravavam e emitiam junto a núcleos urbanos, e quem morasse por perto do emissor podia ver o conteúdo. Eram fortemente criticadas pelo governo e as autoridades podiam simplesmente entrar e confiscar-lhes tudo. Mas o problema é que o povo gostava delas. Um desses casos foi em Loures, onde até o António Sala apareceu a apelar para que se legalizassem as televisões locais. São vocês aqui, como estação local, a fazer aquilo que a televisão de dimensão nacional deveria fazer e não faz. Tem as portas abertas, são meus convidados. Mas hoje vamos falar do caso da Trofa. Armando Martins e António Toga eram os responsáveis da televisão entre o Douro e Minho, TDM. Agora vamos ouvir a opinião dos nossos telespectadores. A partir deste momento vocês podem discar o número 44263 a fim de sabermos a vossa posição, se estão solidários com os convidados aqui e, sobretudo, com este movimento de Trofa Aconselho. Um verdadeiro fenómeno que na Trofa, no fim de semana, diz-se que havia mais gente a ver a TDM do que a própria RTP. António filmava e tratava das partes técnicas, e Armando funcionava como jornalista, apesar de ambos terem os seus trabalhos normais. O êxito da televisão e o facto de promover debates cívicos e grupos locais levou a que um grupo têxtil, Ricon, lhes pagasse um estúdio para poderem receber não só debates, mas também artistas ao vivo. A TDM Televisão entre Douro e Minho está em festa. Com a graça de Deus, a vontade do homem e o querer de uma população, foi-nos possível concretizar o sonho. Novos estúdios da TDM são uma realidade. Para que se perceba, Ana Malhoa estreou-se em televisão, precisamente na TDM. Como todas as outras televisões piratas, a TDM conheceu o mesmo desfecho no início dos anos 90. Veio lá a polícia confiscar o material e encerrar os estúdios. Ou não estivesse na calha para essa década de 90 o surgimento de duas TVs privadas legais, a SIC e a TVI. O vídeo de hoje é sobre um momento mais icónico da TDM. Uma reportagem em Aldeia Nova, no alto de um monte da vila de Ribeirão, onde a população acorria em massa para ver um fenómeno milagroso com eucaliptos que deitavam fumo só nas pontas. Bom, e o povo continua dizendo que deita fumo. Eu na realidade ainda não me apercebi, mas o facto é que toda a gente aqui diz são 1, 2, 3, 4 eucaliptos a deitarem fumo. Nas semanas anteriores, o passa-palavra nas fábricas e cafés fez com que ocorressem romarias para testemunhar o fenómeno. A TDM decidiu então passar uma tarde no local, entrevistando uma série de testemunhas e outras figuras-chave do caso. Eu ouvi que havia aqui fumo. Disseram na fábrica e eu não me acreditei. Onde eu me dirigi aqui, desviado da minha casa a 100 metros e de facto vi 5 eucaliptos botar fumo. Como é que você soube em Fradelos que deitava fumo ali nos eucaliptos? Foi no domingo à noite, estava lá a visitar uma família, chegaram lá a dizer que daqui que viram os eucaliptos deitar fumo. Uns diziam que viam o fumo, outros, como é o caso do próprio repórter, não viam nada.
16h30 e eu ainda não tive a felicidade, entre aspas, de ver qualquer fumo. Por entre os que viam, as teorias eram diversas. Uns falavam em vapor por causa do calor, outros diziam que eram moscas da fruta. Havia até quem achasse que podia ser sinal de petróleo. A que é que atribui este fenómeno? Há alguma coisa de sobrenatural? Para mim, deve ser material que passa por baixo dos clipes. Pode ser minério, ou pode ser coisa de químicos, não é? Ou petróleo, uma coisa qualquer que dá contato com os clipes. O repórter astuto, já depois de reunir diversas teorias, conseguiu falar com o presidente da junta e assegurava que aquilo iria ser investigado. Deverá ser consultado alguma entidade competente no assunto para poder dar uma explicação, mas ainda não há nenhuma estratégia assim pormenorizada preparada para o assunto. As pessoas olha, eu não cheguei a ver nada também, tanto quanto o senhor. Mas de qualquer maneira, este povo de Ribeirão é supersticioso. As pessoas exacerbam um bocado a sua curiosidade e são logo levadas a interpretações, muitas vezes até supersticiosas, etc. E isso naturalmente não é positivo, evidentemente. É sempre um bocado fruto de uma subcultura. A teoria dominante era do povo mais supersticioso, que dizia que o fumo era o espírito do falecido Félix Martins, dono daquele terreno, e que tinha prometido doar eucaliptos à igreja, mas morreu sem cumprir a promessa. Na sua opinião, o que é que se passa? O que é que o senhor tem a dizer sobre este fenómeno? Ora bem, os antigos dizem que ele que ofereceu os clipes ao Sr. Abade para as obras da igreja. E a gente está a perguntar que é isto, não é mais nada, que nós não vimos mais nada, vimos só o fumo. O senhor, o dono, que ofereceu os eucaliptos para o padre. O padre veio carregar os eucaliptos, o padre não, o senhor lá da comissão, e ele não deixou. Por dizem que é umas dívidas que realmente e temos que ficou de dar os eucaliptos à igreja. Olha, agora estou a ver. Está a ver agora estou a ver. E temos que oferecer os eucaliptos à igreja e depois quando vieram para botar abaixo não os deu, não os deixou deitar abaixo. A reportagem da TDM conseguiu chegar à fala com os descendentes de Félix Martins, que moravam precisamente ao lado dos eucaliptos. Nada melhor do que escutarmos a opinião das pessoas mais diretamente ligadas, ou pelo menos dos herdeiros desta bolsa. Boa tarde. Boa tarde. Você chama-se? Sou Francisco. Francisco. E o herdeiro, além de negar a existência de qualquer fumo, argumentou que se realmente houvesse bruxedo, iria manifestar-se nos herdeiros e não num simples eucalipto. Sr. Francisco, o senhor teve a gentileza e quero cá agradecer-lhe o facto de aceder a esta entrevista. Vocês foram extremamente simpáticos para com a reportagem da TDM e puseram-nos tudo à disposição. Portanto, antes de mais, os nossos agradecimentos. Agora, queria perguntar ao Sr. Francisco, na sua opinião, o que é que se passa verdadeiramente aqui nesta bolsa? Portanto, o que se passa aqui nesta bolsa é que o pessoal da Lê Nova pensa, o pessoal da Ribeirão, de todo aqui da Redondezas, pensa que é feitiçaria que há nos eucaliptos. Eu ainda não vi, não vou dizer que não deito porque eu nunca vi, nem posso dizer que deito. Também não posso confirmar nem desconfirmar. Só que os seus eucaliptos deitam fumo, e pode ser qualquer coisa menos bruxedo. Não acredito, nem admito que qualquer pessoa da Lê Nova que é o falecido dono do terreno que anda nos eucaliptos. Não acredito em feitiçaria nenhuma, nunca acreditei, não é agora que eu vou acreditar com os parvalhões, uma estupidez do pessoal daqui da Lê Nova, porque é a aldeia mais estúpida aqui que existe em Ribeirão. Eu até tenho vergonha de morar na Lê Nova. Palavras exaltadas do Francisco. O repórter até conseguiu encontrar o responsável pelo abate dos tais eucaliptos prometidos, que lhe explicou que estes que agora deitavam fumo eram os rebentos desses tais eucaliptos prometidos. E esses eucaliptos que tinham sido prometidos foram deitados abaixo depois que eu obriguei a deitá-los abaixo. Você obrigou a deitar abaixo porquê, Sr. Gramila? Sobre o meu quintal e não permite que os eucaliptos sejam sobre um quintal cultivado, pelo menos tem que estar a distância de 12 metros. Ao final da tarde, o presidente da junta concordava que os aglomerados eram bons para o turismo, mas percebia que os herdeiros estavam muito incomodados. O presidente da junta da freguesia da Vila de Ribeirão. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Sr. Presidente, antes de mais, quero-lhe agradecer o facto de nos ter acedido a esta entrevista e fazer-lhe esta seguinte pergunta. Este mar de gente aqui na Aldeia Nova, na vila onde o senhor dirige o destino desta vila, é bom que isto aconteça em termos, digamos, passa a expressão, turísticos, ou é mau?
A ver, isto é, em termos turísticos, enfim, o facto de termos aqui pessoas a visitar-nos tem sempre o seu aspecto positivo. Teremos que entrar em contacto com algum departamento científico que nos dê essa explicação e que sossegue as pessoas, porque senão isto às tantas é um pandemónio. Daí o autarca decidiu pedir aos bombeiros para irem lá acima ver se havia ou não fumo. Pela câmara da TDM, embora eu não consiga ver nada honestamente, o mistério ficou resolvido. Mas só seria explicado publicamente na imprensa no dia seguinte. Pois, o fumo era afinal enxames de formigas da asa branca, ou como os meus amigos do Ribatejo dizem, umas agúdias. Com o reflexo do sol nas asas dava o efeito de algo branco a movimentar-se, daí a ideia que seria fumo. O mistério ficou resolvido e a reportagem permanece na memória de Ribeirão e da Trofa, graças a uma televisão clandestina. Portanto, você, se não tem nada que fazer este fim de semana, poderá também, e se não acredita na reportagem que lhe estamos a fornecer, vir até aqui, à Aldeia Nova de Ribeirão, e juntar-se a estas muitas centenas ou mesmo milhares de pessoas que querem ver ao vivo este fenómeno, seja ele sobrenatural ou seja ele de origem natural. Mas estas TVs nem sempre eram bem vistas. Algumas passavam conteúdos para adulto às 9 da noite. Outras, como em Bragança, chegavam a ocupar a frequência da RTP2 e também para exibir filmes para adultos. Na passada segunda-feira, logo após o Jornal das 9, para surpresa de muitos telespectadores de Bragança, surgia nos televisores uma mira técnica desconhecida. Pouco tempo depois, a denominada TV Nordeste fazia a sua apresentação e propunha-se regressar todas as segundas-feiras pelas 21 horas. A Rádio e Televisão Portuguesa começou a receber numerosas queixas da interferência na emissão do Canal 2. Em Bragança recebe-se o Canal 2 através de um retransmissor particular que capta o sinal do emissor da RTP na Serra de Bornes. Na cidade, diz-se que se não fosse por esta iniciativa particular, a emissão do 2 chegaria em más condições. Na segunda-feira, tudo o que se fez para substituir a programação foi chegar perto do retransmissor e emitir um sinal mais forte. A emissão consistiu num serviço noticioso que cobriu, entre outros acontecimentos, a reunião da Assembleia Municipal e algumas reuniões partidárias. Houve ainda tempo para um resumo de um jogo de futebol do fim de semana em que entrava o Bragança. Nas imagens que foram para o ar, apareceram entidades oficiais, o Presidente da Câmara e o Governador Civil. Esta não foi a primeira vez que alguém emitiu ilegalmente em Bragança. Agora, a polémica foi mais forte porque se tirou do ar a programação da RTP. A ideia que nos ficou foi de um certo receio quanto às consequências deste acto. Os responsáveis não quiseram falar. O retransmissor particular vai ser desmontado pelo seu dono e depois na Canal 2 haverá, segundo nos disseram. Só na próxima segunda-feira se saberá se haverá continuidade ou se, como nos pareceu, tudo se resumiu a uma única emissão em função dos receios surgidos. A norma da Constituição de 76, que estipulava que a televisão não podia ser objeto de propriedade privada, foi revogada numa nova revisão constitucional em 1988. E em 1990 surgiria a nova lei da televisão, que excluía definitivamente televisões a emitir por frequências locais, e foi aí que a polícia começou a barrer tudo. E assim a TDM fechou portas, mas pelo menos os eucaliptos a fumegar, isso vai ficar sempre na memória coletiva, nem que seja só ali da Trofa. Quando estes eucaliptos estão a dar o fumo, aquilo parece quase um termo falar, parece quase um milagre de Roque Santeiro, não é? Eles chegam o fogo ao direito dos eucaliptos que estão a botar fumo. Esse fumo encobre o fumo dos eucaliptos e os outros dois eucaliptos é que botam fumo. Há muita malta que diz que isto que não é verdade. Eu já tenho dito a muita gente para se deslocar aqui ao local e as pessoas chegam aqui e veem mesmo. Bom, e nós vamos, entretanto, ouvindo mais pessoas. Dá gosto de trabalhar, as pessoas são solícitas aos nossos pedidos para que deem a sua ótica sobre este fenómeno que se passa na Aldeia Nova aqui na Vila de Ribeirão. Estive estes dias a falar com uma pessoa de Trás-os-Montes, já de idade, e ele disse que isso era próprio do eucalipto, que tivesse uns tantos anos, que era próprio, porque lá também deitavam. Consta também que em Fardelos que também haviam eucaliptos que deitavam fumo. Eu ouvi isso aqui neste local. É verdade? Nunca me constou isso. Pode ser verdade.
Pode ser verdade, mas eu nunca se me constou lá que deitava um fumo, não é? Sr. Presidente, obrigado pelas suas palavras para a TDM e ao mesmo tempo desejar que, não deste género, mas que outros fenómenos surjam aqui na Vila de Ribeirão para que este aglomerado de pessoas que aqui estão se diversifiquem por outros locais, para que a Vila de Ribeirão pelo menos seja conhecida em toda a sua dimensão. Muito obrigado pelas suas palavras e felicidades. Obrigado, eu.